Muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo e vamos dar início à nossa série de aulas do ensino fundamental, a Smart Basic. Sejam todos muito bem-vindos ao Smart Groups e vamos dar início à aula de hoje. Bem, ao falar de trigonometria no triângulo retângulo, uma coisa é fundamental, que a gente saiba o conceito de um triângulo retângulo e possamos identificar os lados desse triângulo retângulo. Então, essas duas noções iniciais, elas vão ser fundamentais para a gente construir as chamadas razões trigonométricas. O que é um triângulo retângulo? Bem, qualquer triângulo que tenha um ângulo reto, um ângulo em formato de quina com medida igual a 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Aqui na nossa tela, nós temos um triângulo com vértices nos pontos A, B e C. Se nós olharmos aqui para esse ponto A, que é vértice desse triângulo, o ângulo que eu tenho aqui é um ângulo que tem o formato de quina. É um ângulo que mede 90 graus. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, ok? Além desse ângulo de 90 graus, nós temos nesse triângulo esse outro ângulo aqui que a gente vai chamar de alfa e esse outro ângulo aqui que a gente vai chamar de beta. É muito comum nós usarmos letras do alfabeto grego, no caso aqui o alfa e o beta, para indicar medidas de ângulos, ok? Ou para indicar ângulos. Então, o que é que eu vou fazer? Agora que eu já sei o que é um triângulo retângulo, eu preciso identificar os lados desse triângulo. E essa identificação ela vai ser importante porque se eu não souber identificar o que é uma hipotenusa, um cateto oposto e um cateto adjacente, eu não consigo aplicar as chamadas razões trigonométricas. E às vezes as pessoas se confundem nessa identificação porque esquecem que elas variam em função do ângulo que eu estou trabalhando. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou identificar quem é a hipotenusa, o cateto oposto e adjacente, é o ângulo que eu estou usando no meu triângulo. Para a gente entender melhor isso, aqui na nossa tela nós temos dois triângulos idênticos. Só que nesse primeiro nós vamos levar em consideração o ângulo alfa. E nesse segundo a gente vai fazer a identificação dos lados em relação ao ângulo beta. Então vejam só, no triângulo retângulo, no caso desse que está aqui na nossa tela, tem lados BC, AC e AB. Um desses três lados é o maior. No nosso caso é esse aqui, ó, o que vai do vértice B até C. Esse maior lado em um triângulo retângulo, a gente chama ele de hipotenusa. Então está aqui, ó. A minha hipotenusa é o lado que vai de B até C, porque é o maior lado do meu triângulo retângulo. O que é o cateto oposto? Vejam só, eu estou trabalhando aqui com o ângulo alfa. Se eu apagar esse lado que vai de A até B, vocês vão perceber que o meu ângulo alfa continua aqui. Ou seja, esse lado que vai de A até C, ele não interfere na construção do ângulo alfa. E isso é uma característica dos catetos opostos. O cateto oposto ele não interfere na formação do ângulo que eu estou trabalhando. Então, esse lado aqui, ó, AC, a gente chama ele de cateto oposto. E ele é o cateto oposto porque ele não interfere na formação do ângulo alfa quando eu apago esse lado, ok? Se eu vier agora aqui para baixo ó, e apagar esse lado AB, vocês vão ver que, consequentemente, eu acabo com o ângulo alfa. Ou seja, o lado AB ele interfere diretamente na formação do ângulo que eu estou trabalhando. E isso é uma característica do cateto adjacente. Então, o lado AB em relação ao ângulo alfa é o meu cateto adjacente, ok? Então, o que é que a gente aprendeu? O maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Esse lado que, quando eu apago, ele não interfere no ângulo que eu estou trabalhando, é o cateto oposto. E o lado que, quando eu apago, eu destruo o ângulo que eu estou trabalhando, eu acabo com o ângulo que eu estou trabalhando, é o meu cateto adjacente, ok? Agora vocês vão ver como muda a posição desses catetos aqui quando eu mudo aqui para o ângulo beta. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com esse triângulo aqui de cima. Nomear os três lados, levando em consideração quem é a hipotenusa, o cateto oposto e adjacente. Bem, a hipotenusa continua sendo o lado BC em relação ao ângulo beta, porque continua sendo o lado BC o maior lado.
Então tá aqui, ó. O lado BC continua sendo a hipotenusa, ok? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui esse lado AC. Se eu apagar ele, eu vou destruir o meu ângulo beta. Então, o que é que vai acontecer? Esse lado AC agora, quando ele é apagado, ele acaba com o ângulo que eu estou trabalhando. E isso é uma característica do cateto adjacente. Então, em relação a beta, esse lado AC aqui vai ser o meu cateto adjacente, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o lado aqui de baixo, ó, com o lado AB. Se eu apagar esse lado aqui, ó, vocês vão perceber que o ângulo beta continua lá do mesmo jeito. Ou seja, o lado AB não interfere na formação do ângulo beta. E isso é uma característica do cateto oposto. Então, em relação a beta, esse lado aqui AB é o meu cateto oposto, ok? Porque se eu apagar o lado AB, eu não estou interferindo na formação do ângulo beta. Bem, por que é importante nós identificarmos os lados de um triângulo retângulo, nomeando eles como hipotenusa, cateto oposto e adjacente? Porque as razões trigonométricas que nós vamos estudar são baseadas em cima desses lados. A gente precisa conhecer quem é cateto oposto, adjacente e hipotenusa para poder montar um seno, um cosseno e uma tangente. Mas antes de nós conhecermos essas razões trigonométricas, vamos falar de uma relação que é muito importante para se trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo, que é o chamado Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: num triângulo retângulo qualquer, o quadrado da hipotenusa, ou seja, do maior lado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então nós temos aqui um triângulo na nossa tela, que tem aqui, ó, os lados A, que é a hipotenusa, né? É o maior, se eu considerar aqui, por exemplo, em relação a alfa. O lado B, que seria em relação a alfa, o meu cateto oposto, e o lado C, que é o meu cateto adjacente. Se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, ela vai ser igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado desse outro cateto aqui, ó. Ou seja, a hipotenusa, que é o A ao quadrado, é igual ao quadrado do cateto, que é representado aqui por B, mais o quadrado do cateto, que é representado aqui por C. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Um exemplo de como é que a gente vai aplicar essa relação está aqui na nossa tela. E diz o seguinte: Pedrinho não sabia nadar e queria descobrir a medida da parte mais extensa, AC, da lagoa funda. Depois de muito pensar, colocou 3 estacas nas margens da lagoa, esticou cordas de A até B e de B até C, conforme a figura abaixo. Medindo essas cordas, obteve a medida de AB igual a 24 metros e a medida de BC igual a 18 metros. Usando seus conhecimentos matemáticos, Pedrinho concluiu que a parte mais extensa da lagoa mede. Então, vê só. Vai fazer o seguinte. Ele diz no problema que um garoto queria medir aqui a largura ou o comprimento mais extenso aqui de uma lagoa, que seria esse comprimento AC, ok? Que eu vou chamar aqui de A. Para isso ele fez o seguinte, ele colocou aqui 3 estacas e mediu aqui, ó, de C até B e de B até A. Quando ele mediu aqui de A até B, ele viu que a medida aqui era 24 metros, ok? Quando ele mediu de B até C, ele viu que a medida aqui era 18 metros. E aí o que aconteceu? Se pergunta agora como é que ele pode descobrir qual é a medida aqui dessa parte mais extensa da lagoa, que vai de A até C. Bem, se eu observar, quando ele fixou essas estacas e formou esse triângulo aqui, eu tenho um triângulo que é retângulo. Então, para esse triângulo retângulo, é válido chamar Teorema de Pitágoras. Ou seja, o maior lado, que eu chamei aqui de A, vai ser igual ao quadrado desse cateto, mais o quadrado desse outro cateto. Então, eu posso determinar essa extensão aqui que vai de A até B, ou essa medida, ou melhor, essa medida que vai de A até C, aplicando o Teorema de Pitágoras. Fazendo o seguinte, ó, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos B e C. O A, que é a hipotenusa, eu quero descobrir, é o maior lado, eu vou repetir aqui, ó. O lado que vai de A até B, que eu posso chamar aqui de lado B, mede 24 metros. Então aqui, ó, esse cateto vai ficar ao quadrado.
Mas esse outro lado aqui que vai de B até C, que eu posso chamar de lado C, mede 18 metros. Então aqui, ó, 18 ao quadrado. Então eu apliquei o teorema de Pitágoras. Ó. O maior lado ao quadrado vai ser o quadrado desse cateto mais esse cateto. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular essas duas potências. Se eu calcular 24 ao quadrado, vai dar 576. E 18 ao quadrado vai dar 324. Aí eu vou somar, ó, 576 com 324 vão dar 900. Como eu quero encontrar o valor do A e esse 2 aqui está como expoente, a operação inversa de uma potenciação é uma radiciação. Então esse 2 vai passar aqui para o segundo membro, ó, como um índice de um radical. Só que como a raiz é quadrada, eu não preciso aqui escrever índice 2. A raiz quadrada de 900 é 30, ok? Tá aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, que essa extensão aqui que vai de A até C mede 30 metros, ok? Então o que a gente fez nessa questão? A gente aplicou o teorema de Pitágoras para descobrir um dos lados do triângulo que a gente formou ali, quando Pedrinho fixou estacas e colocou linhas para medir esses lados, ok? Bem, esse teorema ele vai ser importante em algumas situações problemas que a gente vai usar no decorrer do nosso curso. Agora vamos falar um pouco a respeito das chamadas razões trigonométricas, que são 3: o seno, o cosseno e a tangente. Então, nós temos aqui na nossa tela um triângulo e eu vou levar em consideração aqui esse ângulo alfa. Então, em relação a alfa, o maior lado aqui é a hipotenusa. Esse lado que não interfere na formação do ângulo alfa, se eu apagar, é o cateto oposto. E esse lado que interfere na formação do ângulo alfa é o cateto adjacente. O seno de um ângulo alfa é dado pela medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quando eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa, eu estou calculando seno. O cosseno de um ângulo alfa é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quando eu divido o cateto adjacente pela hipotenusa, eu acho o valor do cosseno do ângulo alfa. E a tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas 3 razões que nós temos aqui na nossa tela, elas vão ser fundamentais para nós resolvermos uma série de problemas com trigonometria. Ao lado, a gente vê aqui uma tabela, que é a chamada tabela das razões trigonométricas, que nada mais é que uma tabela que tem valores do seno, cosseno e tangente para até 89 graus, de 1 até 89 graus. Por exemplo, se eu quiser saber aqui, ó, qual é o valor do seno de 10 graus, eu ia olhar aqui, ó, 0,1736. O valor do cosseno de 10 graus, 0,9848. E o valor da tangente de 10 graus, 0,1763. Na maioria dos problemas, nós vamos precisar consultar essa tabela para substituir o valor do seno, do cosseno e da tangente. Porque esse alfa que está aqui, ó, aparecendo tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, é um ângulo. E esse ângulo vai ser um desses ângulos que está aqui até 89 graus. Então a gente vai usar muito essa tabela para resolver as situações problemas. Vamos para a próxima tela ver uma aplicação já dessas razões. No exemplo 2 diz o seguinte: a uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo de 20 graus, como mostra a figura. Determine a altura H da torre. Aí nós temos aqui algumas informações que ele dá, que é a seguinte: o seno de 20 graus é igual a 0,34, o cosseno de 20 graus é igual a 0,94 e a tangente de 20 graus é igual a 0,36. Observe que aqui, diferente da tabela, a gente está usando o valor do seno, cosseno e tangente só com 2 casas após a vírgula. Lá na nossa tabela tinha 4. Né? Em algumas situações de problema, a gente só vai usar 2 casas. Ok? Então, o que é que ele pergunta aqui? Uma pessoa está a 40 metros de distância de uma torre. Vou colocar aqui, ó. Digamos que a pessoa está aqui, ok? E está a 40 metros de distância de uma torre. E ele quer descobrir a altura dessa torre, sabendo que o ângulo de visão dessa pessoa, que está aqui, ó, a essa distância de 40 metros, é de 20 graus. Ele vê aqui o topo aqui da torre sobre um ângulo de 20 graus. A primeira
coisa que nós vamos começar é identificar os lados que nós temos desse triângulo, nomear os lados que nós temos. Então, o que é que foi dado na questão? Esse 40, que é a distância que a pessoa está em relação à torre, e o que eu quero descobrir é a altura H. Se eu olhar aqui em relação a 20 graus, esse lado aqui, se eu apagar ele interfere diretamente na construção do ângulo de 20 graus. Isso quer dizer que esse 40 é o meu cateto adjacente, ok? Porque se eu apagá-lo, ele interfere na formação do meu ângulo. E esse H que está aqui, ó, se eu apagar esse lado H no meu triângulo, ele não interfere, ele não mexe com o ângulo de 20 graus. Então, isso aqui é o meu cateto oposto. Ok? E aí, o que é que vai acontecer? Daquelas três relações, a que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Está aqui, ó. A tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, como foi que eu descobri que a relação que eu vou usar é tangente? Através da nomeação dos lados. Quando eu descobri que o que eu tinha aqui como informação era o cateto oposto e cateto adjacente, eu descobri que a relação que usa cateto adjacente e oposto é uma tangente. Agora, tangente de que ângulo? De 20 graus. Então, está aqui, ó, a tangente de 20 graus vai ser igual à medida do cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é 40 metros. Segundo os dados que foram colocados aqui no problema, a tangente de 20 graus vale 0,36. Então, eu posso vir aqui, ó, onde tem tangente de 20 graus e substituir por 0,36. E aí eu vou ter o seguinte, 0,36 igual a H sobre 40. Aqui eu vou multiplicar em x, ó, levando em consideração que aqui embaixo do 0,36 tem 1. 1 vezes H vai dar H e 0,36 vezes 40. Quando eu multiplicar 0,36 por 40, eu vou encontrar 14,4. Isso significa o seguinte, que a altura dessa torre aqui é 14,4 metros, ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, a que altura se encontra esse avião? Então, o que é que ele diz? Ó? O avião partiu aqui sobre um ângulo de 30 graus e percorreu 8 km. O que ele quer saber é a que altura esse avião vai estar depois de percorrer esses 8 km. Beleza? Então, vamos identificar os elementos. Se eu olhar em relação ao ângulo de 30 graus aqui, que foi a inclinação do avião, esse lado aqui que ele percorreu, ó, é o maior lado do triângulo. Isso quer dizer que o que eu tenho aqui é a minha hipotenusa. Ok? E a altura, que é o que eu quero encontrar, se eu apagar esse lado aqui, não interfere nesse ângulo de 30 graus. Eu continuo com o meu ângulo aqui intacto. Então, isso é uma característica do meu cateto oposto. Ok? Então, o que é que eu tenho no meu triângulo? Cateto oposto e hipotenusa. A razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. O seno de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como o ângulo foi dado, foi 30 graus, aqui eu vou ter o seguinte, ó, seno de 30 graus igual à medida do cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é 8. Ok? E aí, ó, na questão, ele diz que o seno de 30 graus vale 0,5. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,5, que é o valor do seno de 30 graus, igual a H sobre 8. Aqui, novamente, eu vou multiplicar em x, ó, e lembra que aqui embaixo do 0,5 tem 1. Então, 1 vezes H vai dar H, e aí eu vou ter 0,5 vezes 8. Quando eu multiplicar 0,5 por 8, eu vou encontrar aqui como resposta 4
quilômetros. Ou seja, a altura que esse avião aqui vai estar vai ser uma altura de 4 quilômetros em relação ao solo, quando ele percorrer esses 8 quilômetros aqui, nessa inclinação aqui de 30 graus, ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 4. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Então, o que é que você vai fazer? Tem uma árvore aqui que está a uma distância de 50 metros de encosta. E se pretende ligar aqui, ó, na base dela um cabo de aço até o topo aqui da encosta. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho esse lado aqui que vai ser o cabo de aço e esse lado aqui que vai ser a distância da árvore em relação aqui à base da encosta. Se eu observar no triângulo que eu formei, esse lado aqui que mede x, que é o comprimento do cabo de aço que vai ser usado, é o maior lado do meu triângulo. Então, isso aqui é a minha hipotenusa. Se eu olhar esse lado aqui, ó, que é a distância da base da árvore à base da encosta, que são 50 metros, se eu apagar esse lado, eu vou destruir o meu ângulo de 60 graus. Então, isso é uma característica do cateto adjacente. Então, a relação que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa é um cosseno. Então, já sei que ali eu devo usar o cosseno de um ângulo alfa, que é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, eu vou ter aqui, ó, cosseno de 60 graus. O cateto adjacente mede 50, então aqui, ó, está 50. E a hipotenusa mede x, que vai ser o comprimento lá do cabo de aço que vai ser usado. Segunda questão, o cosseno de 60 graus é 0,5. Então, vou substituir aqui o cosseno de 60 graus por 0,5, que vai ser igual a 50 sobre x. Multiplicando aqui em x, 0,5 vezes x vai dar 0,5x. Como aqui embaixo tem 1 vezes 50, 50. Esse 0,5 que está multiplicando vai passar aqui para o segundo membro, ó, dividindo 50. Ok? E 50 dividido por meio, ou por 0,5, vai dar 100, no caso, metros. Isso quer dizer o seguinte, que esse cabo de aço aqui, ó, que vai ser usado para ligar a base aqui do tronco da árvore ao topo da encosta, deve medir 100 metros. Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula do nosso curso de trigonometria no triângulo retângulo. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, colocar o seu comentário para nos ajudar e dar sempre aquela força grandiosa. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro.